Boa noite a todos. É com muita satisfação que a Universidade 9 de Julho anuncia a realização do seminário Gestão Pública dos Entes Federativos, Desafios Jurídicos da Inovação e Desenvolvimento, com o apoio do projeto Pensando o Direito, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Saudando a todos os que estão presentes neste auditório e também aos que nos assistem ao vivo na TV Uninove. As reflexões provenientes dos painéis que ora se iniciam serão material relevante para as pesquisas que estão sendo realizadas a propósito do tema Gestão da Força de Trabalho nas Administrações Públicas dos Entes Federativos. Para compor a mesa, convidamos as seguintes autoridades. O coordenador do Programa de Mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho, professor Dr. Vladimir Oliveira da Silveira. O diretor do curso de Direito da Universidade 9 de Julho, professor Sérgio Pereira Braga. A professora pesquisadora do Programa de Mestrado em Direito da Universidade de 9 de Julho, professora doutora Irene Patrícia Nohara. O professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor doutor Roberto Correia da Silva Gomes Caldas. E o palestrante dessa noite, o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor doutor Juarez Freitas. Senhoras e senhores, por favor, convidamos a todos para que fiquem em pé para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que o sentas estrelado, bendiga o verde louro
esta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, terás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Para a abertura dos trabalhos desta noite, passamos a palavra ao diretor do curso de Direito da Universidade 9 de Julho, professor Sérgio Pereira Braga. Professor Sérgio é graduado em Direito e mestre em Administração. Sendo diretor do curso de Direito da Universidade 9 de Julho, é também pesquisador na área de Justiça, Empresa e Sustentabilidade, com foco na análise da questão do ativismo judicial. Prezado diretor do programa de mestrado, Direito da Uninove, professor Irene, professor Roberto, professor Jackson, quem eu cumprimento todos os professores, coordenadores aqui presentes. É com muita satisfação que, em nome do magnífico reitor da Universidade 9 de Julho, professor Eduardo Storópoli, em meu nome e de todos aqui presentes, que lhes dou as boas-vindas, professor Juarez Freitas, por ter gentilmente aceitado este convite e nos brindar com seus ensinamentos e estudos sobre o direito à boa administração e gestão pública eficaz. Este evento, realizado pela Uninove, com apoio do projeto Pensando o Direito, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é certamente um importante marco rumo à boa administração. Nesse sentido, sendo o Poder Judiciário parte integrante da administração pública, não lhe é permitido ficar alheio a esse esforço. Muito se fala que a ineficiência e a morosidade da Justiça decorrem do acúmulo de processos, da falta de funcionários, da ausência de infraestrutura ou do baixo grau de utilização das tecnologias existentes. Todavia, nada se fala da importância de se dar aos futuros operadores do direito, os senhores, os advogados, juízes, promotores, desembargadores, serventuários da justiça, noções e conceitos básicos da ciência da administração. Neste particular aspecto, as ferramentas de gestão pública ganham especial realce e, particularmente, os profissionais do direito devem buscar as competências necessárias a torná-los capazes de programar e manusear tais ferramentas, de forma eficiente e inovadora, assumindo assim papel de destaque. O princípio da eficiência, para ser efetivo no âmbito da gestão da justiça, necessita da participação e fiscalização da sociedade. Os gestores devem se utilizar de mecanismos adequados para concretizar seus objetivos, tais como capacitação de agentes públicos, melhoria nos processos administrativos, transparência, racionalização, valorização com base no mérito, produtividade e controle. Se por um lado a ineficiência da justiça está na ausência de instrumentos que possibilitem à entidade de gerir a coisa pública, boa parte da culpa está justamente na falta de preparo técnico-administrativo dos encarregados de sua gestão. A eficiência, todavia, não é um atributo que se assegure por força de lei. É, a bem da verdade, uma atuação pessoal, uma qualidade que se localiza no elemento humano, responsável pela realização das mais caras buscas do homem, a dignidade, a paz, o equilíbrio, o bem-estar. A eficiência que se espera da administração pública, senhores, não é a mesma que se espera da iniciativa privada. Tampouco admite a equiparação da eficiência de uma organização, de uma empresa, a um indivíduo ou ainda a um agente público, que ele seja eficiente no mesmo grau, tanto na esfera pública quanto na administração da sua vida privada. Eficiência, para a administração pública, significa estar de acordo com um princípio esculpido no artigo 37 da Constituição Federal, ou seja, subsunção do fato à legislação que rege os atos públicos. Eficiência para a administração privada, em uma análise superficial, é fazer mais com menos. É utilizar conhecimentos próprios das ciências gerenciais para organizar suas atividades meio e fim. É ainda trabalhar com ferramentas que propiciem uma contínua melhora nos resultados, sejam elas de caráter técnico-operacional, como, por exemplo, controle de custos, planejamento estratégico, organização e métodos, uso correto da tecnologia, e não apenas a compra de equipamentos.
mas é também cuidar do ser humano, expressão última de toda atividade, seja ela pública ou privada. Portanto, o que se pretende com essas breves reflexões que antecedem a rica exposição que fará aqui o professor Juarez Freitas, é demonstrar uma nova postura, a necessidade de uma nova postura dos responsáveis pela gestão da justiça. Repensar a justiça é repensar a própria formação do bacharel, dos estudantes em direito, e nesse processo identificar quais habilidades e competências tipicamente residentes no universo da ciência da administração, pública ou privada, haveriam de ser instigados nos futuros profissionais do direito, para que, uma vez inseridos no universo jurídico, possam efetivamente ajudá-los a bem exercer seus papéis na gestão da coisa pública. É certo que as faculdades de Direito não são as únicas responsáveis pela implementação das mudanças que levarão uma maior eficiência ao serviço público. A administração pública, a sociedade, todos nós, estudantes, profissionais, também devemos propiciar as condições necessárias para que o aparelho estatal seja mais moderno em sua estrutura e modo de usar. É nesse esforço conjunto, senhoras e senhores, é esse esforço conjunto que tornará a nossa justiça eficiente, bem administrada, uma justiça mais célere e que cuide do seu cidadão. Muito obrigado, seja bem-vindo, professor Juarez. Passamos a palavra ao coordenador do programa de mestrado em Direito da Universidade de 9 de Julho, professor doutor Vladimir Oliveira da Silveira. Boa noite a todos. Gostaria de fazer uma saudação especial ao professor Juarez Freitas, cumprimentar também na mesa o professor e o nosso diretor Sérgio Pereira Braga, a nossa organizadora desse evento, professora do mestrado e da graduação, professora Irene Nohara, e também o nosso outro palestrante, debatedor, né, que estará aqui conosco hoje, meu colega, amigo da PUC de São Paulo, o professor Roberto Caldas. Dizer que é um prazer tê-los aqui, né, especialmente os nossos convidados. Quando nós pensamos, né, inicialmente, de submeter um projeto, né, para o Ministério da Justiça, e já sabíamos do histórico de baixa aprovação, pouquíssimos projetos eram contemplados dentro desse fomento que tem o Ministério da Justiça, dentro que já foi dito aqui, da Secretaria da Assembleia de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Nós ficamos na dúvida, a professora Irene conversou comigo longamente, e eu lembro que olhei para a Irene e falei: Irene, vamos embora, vamos disputar, nós temos competência, nós estamos trabalhando e pesquisando dentro dessa temática, nós temos o que dizer, né, dentro disso, e conhecemos, né, as pessoas que podem também participar, a dar luzes a essas temáticas do nosso mestrado. Acho importante, apesar do nosso mestrado ser um mestrado novo, mas nós temos aqui na Uninove uma pesquisa já consolidada em outras áreas, e os professores que foram, né, selecionados já têm um histórico que garantirá a participação e, se Deus quiser, o êxito desse projeto Pensando o Direito. E qual não foi a minha surpresa, né, e felicidade quando nós organizamos um grupo extremamente competente, colocamos de pé um projeto, que é algo difícil, não é simples, né, e conseguimos, depois de muito esforço, vencer um certame competindo com grandes instituições do Brasil inteiro, né. E, para vocês senhores terem uma ideia, importantes universidades que também submeteram em outros GTs, na verdade, em outras temáticas, acabaram não tendo nenhum dos projetos aprovados. Então, é um projeto que é muito rigoroso, ele é muito disputado, e nós emplacarmos, né, logo de início, assim, no nosso primeiro ano do mestrado, realmente foi um grande êxito. E nesse sentido, né, já que vamos debater eficiência, né, a professora Irene, que tem, né, já uma teoria e que escreve, eu vejo aqui os alunos do mestrado e sabem, né, do que eu estou dizendo, né,
sobre todas as discussões teóricas. Na prática, a professora também se mostrou extremamente eficiente e eu quero parabenizá-la, porque eu sei das dificuldades, não só nos convites, na organização, mas no dia a dia, né, que é para termos um evento dessa envergadura, com pessoas tão ilustres dentro da nossa instituição. Também não posso deixar de mencionar, né, essa parceria que é importante entre graduação e pós-graduação. Eu fico muito honrado e muito feliz de ver tantos alunos da graduação aqui, futuros alunos da pós-graduação, porque é importantíssimo nós disseminarmos a ideia da pesquisa também na graduação, que nós já temos um histórico, né? Os nossos níveis de pesquisa dentro da instituição, de trabalhos apresentados em eventos, né, tem crescido paulatinamente com a administração do professor Sérgio, né? E nós temos feito aí uma grande transformação e que me deixa muito feliz dessa parceria, e uma prova em conteste disso é a presença de inúmeros alunos aqui hoje para essa temática, que em tese deveria ser um evento apenas da pós-graduação, e se transformou num evento da Uninove, porque é uma instituição que tem a vocação de uma universidade, né? Preocupada não apenas com o ensino, mas também com a pesquisa e com a extensão, algo que nós julgamos extremamente importante. Eu só queria registrar, né, e fazer esses agradecimentos, tanto ao professor Sérgio quanto à professora Irene, né. Eu tenho afazeres, infelizmente, que me impedem de ficar durante o evento todo, mas esse evento ele será degravado, né, exatamente para que os demais alunos possam, assim como todos que a gente vem organizando no mestrado, acesso, podem depois assistir esses eventos, que nós vamos ter um espaço, né, com todas as palestras que nós iremos realizar, né, para que aqueles que não puderem estar, por inúmeros motivos, possam depois assistir ou novamente, né, assisti-la para algum conceito que não ficou bem claro, ou algo que esqueceu, está estudando aquela temática, queria ver novamente aquela palestra. Obviamente, pedindo os direitos, né, autorais, né, dos nossos palestrantes de hoje, que nós faremos essa investida, que será extremamente importante aqui para o desenvolvimento dos nossos estudos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. E dizer que fico muito feliz, né, o professor Juarez, com absoluta certeza, receberá convites também para outras temáticas, que é um professor que dispensa comentários, né, a sua produção fala por si só, e que também desenvolve uma pesquisa muito importante na área de sustentabilidade, que é justamente a área de concentração, não apenas do programa de mestrado, mas também do nosso outro programa de gestão em sustentabilidade, aí na área de administração. Então, professor, espero, a exemplo também do Roberto, que seja a primeira vez de inúmeros outros encontros que gostaremos e convidaremos os senhores para estarem aqui conosco. Muito obrigado. O palestrante que nos agracia com a exposição magna dessa noite é o festejado professor Juarez Freitas. É professor do mestrado e do doutorado em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pós-doutor em Direito pela Universidade de Milão. Presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, sendo atualmente seu membro nato. É pesquisador associado da Universidade de Oxford e presidente do Conselho Editorial da revista Interesse Público. Foi agraciado com a medalha Pontes de Miranda em 2011, pela Academia Brasileira de Letras Jurídicas, com destaque para a sua obra, que foi concebida como um clássico do direito administrativo contemporâneo. Sustentabilidade, Direito ao Futuro. É co-diretor de tese da Universidade de Paris II e irá falar sobre um assunto no qual possui publicações expressivas: Direito à Boa Administração e Gestão Pública Eficaz. Senhoras e senhores, com vocês, professor doutor Juarez Freitas. Senhoras e senhores, gostaria de inicialmente cumprimentar o professor Sérgio Pereira Braga e, em sua pessoa de plano,
homenagear a instituição que nos acolhe tão carinhosamente, tão magnificamente. Quero dizer que não faz muito, um dos maiores consultores na área educacional me disse que a Uninove era de um conhecimento indispensável. Eu precisava vir aqui. Dizia que aqui está se produzindo um trabalho de grande seriedade. É uma honra, portanto, estar aqui nesta casa. Estimadíssima professora Irene Patrícia Noara, uma grande professora que engrandece esta casa, meus cumprimentos pela também magnífica organização, e é um prazer estar aqui ao seu lado. Estimado professor Jackson, nosso mestre de cerimônias hoje, o professor Jackson Passos, muito obrigado. Eu quero justificar que não irei até o púlpito, como normalmente faço, porque me preocupou com o fato, em função das fiações, então ele ficou um pouco distante. E me preocupa a saúde, porque as pessoas vão ficar com torcicolo se eu for lá, não é? Não é? Então eu vou falar daqui por essa razão. Excepcionalmente, normalmente eu falo de lá, eu gosto mais da tribuna. Mas aqui eu estou muito confortável. Estimadíssimo professor Roberto Caldas, meu querido amigo, professor de Direito Administrativo brilhante da nossa PUC de São Paulo e professor frequentador assíduo da nossa PUC do Rio Grande do Sul. Demais colegas, ilustres colegas que tive a honra de conhecer hoje, senhoras e senhores. Eu pretendo abordar apenas os seguintes tópicos. Em primeiro lugar, um breve conceito de política pública, ou de políticas públicas. Em segundo lugar, quero sustentar a tese, entre aspas, a ideia de que toda discricionariedade administrativa está vinculada à eficácia direta e imediata do conjunto dos direitos fundamentais, inclusive dos direitos fundamentais sociais e os de terceira dimensão, os ambientais, entre outros. Em terceiro lugar, quero tratar não da ampliação da sindicabilidade das políticas públicas, mas do aprofundamento da sindicabilidade, inclusive, mas não só, judicial, das políticas públicas no sistema brasileiro. E neste ponto oferecerei 2 exemplos animadores, alentadores, positivos, de avanços em nossa doutrina e em nossa jurisprudência. Em quarto lugar, quero fazer uma distinção entre o ativismo da Constituição, que eu defendo, e o ativismo do retrocesso, que é defendido, por exemplo, nos Estados Unidos. Vou falar dos americanos, que é mais prático. Estão mais longe, não é? Que é defendido nos Estados Unidos por Anthony Scalia, juiz da Suprema Corte. Isso no campo jurídico. Ou por um cidadão chamado Romney, que eu tive a ocasião de assistir ontem debatendo com outro cidadão interessante chamado Obama. E vou falar um pouco disso também, se vocês me permitirem. Em quinto lugar, quero oferecer o conceito síntese de direito fundamental à boa administração pública. Um conceito que aparece na Carta dos Direitos Fundamentais de Nice, ou seja, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que à falta de uma Constituição Europeia, faz parcialmente as vezes de. E lá no artigo 41 se consagrou o direito fundamental à boa administração pública. E eu escrevi um livro, já há algum tempo, chamado Discricionariedade Administrativa e Direito Fundamental à Boa Administração Pública,
numa versão brasileira. E quero propor esse conceito à consideração dos senhores. Na sequência, quero lhes falar sobre eficiência e eficácia, que fazem parte desse conceito, a distinção fundamental, fulcral, entre eficiência e eficácia. E aí darei aos senhores 3 exemplos. A seguir, quero lhes falar sobre testes da minha exposição. Eu mesmo vou tentar colocar em xeque a minha exposição. É possível isso, professor Sérgio? Eu vou tentar colocar a minha exposição em xeque, em público. Um ato de coragem intelectual. E falarei sobre o dever de administração pública aplicar a Constituição de ofício, se isto é uma verdade ou não. É um tema que eu desenvolvi num artigo, depois enviarei para a professora Irene, publicado neste ano, entre outros lugares, na Revista de Direito do Estado. Falarei sobre boa administração e energias renováveis. Ué? Claro que eu vou mostrar por quê. Boa administração pública e ferrovias. Vocês não erraram de sala, é aqui mesmo. Boa administração pública e mobilidade urbana. Comentarei uma lei de janeiro deste ano que tem um avanço potencial impressionante. Falarei sobre câmara de bronzeamento artificial. Que tal essa? Falarei sobre queimada e, para encerrar, falarei sobre o caso da poluição urbana. Ok? Só isto. O professor Jackson, diante do meu plano de exposição, já percebeu que 50 minutos vai ser impossível. E ele aqui, eu captei telepaticamente e disse, olha, só pode falar até às 11h30. Mas eu não farei isso, eu vou ser sintético, não se preocupe, professor Jackson. Senhores, há 2 grandes conceitos de políticas públicas. Há um conceito tradicional que vem desde o século XIX e que ainda é o dominante, por incrível que pareça. É o conceito de política pública uma política de ação governamental implementada, portanto, pelo governo. Alguns autores já concedem segundo processos juridicamente formulados e outros simplesmente dizem segundo o juízo de conveniência e de oportunidade. E por incrível que pareça, para esta concepção, que é a dominante, não caberia ao judiciário, em que pese o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, dizer que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direitos poderá dele ser subtraída, mas para uma visão que ainda é fortíssima entre nós, e que é do século XIX, estas políticas públicas são insindicáveis judicialmente. Por quê? Porque pertence não à esfera propriamente do jurídico, mas à esfera do político-eleitoral. Quem quiser mudar a política pública, que no domingo pense bem no que está fazendo. Essa é a mensagem dada por estes defensores desta posição. E cabe ao judiciário praticar deferência ao parlamento. Numa linguagem mais sofisticada, praticar, deferência se usa muito na Inglaterra, mas praticar a self-restraint, autorrestrição. Não usurpar o poder do parlamento. O parlamento e o executivo cuidam de políticas públicas. E o que sobrar, os administrativistas que se encarreguem de tratar desse assunto,
uma questão lá envolvendo servidor público, uma questão envolvendo licitação, mas a parte é apenas operacional. Não a definição, a motivação, se deve ou não fazer aquela licitação. Se aquela licitação é ou não necessária. A primeira grande pergunta sobre licitação pública deveria ser, e essa é uma pergunta que começa o meu teste atual de licitações, se elas são ou não sustentáveis, é se ela é necessária. Se não há, por exemplo, um material disponível na própria administração pública. Começa por aí. Mas para essa visão tradicional, o assunto política pública não tem nada que ver com o direito administrativo e com o controle jurídico. Esta é a visão que tem consequências práticas. Por exemplo, o judiciário não pode examinar o mérito da decisão administrativa. Eu sempre tenho dito, para evitar maiores confrontos com essa teoria, né, se possível a gente vai transformar suavemente as coisas. Eu sempre tenho dito, tá bem, não controle o mérito, mas o demérito, o vício, este é sempre controlável. E o vício é vício porque nós temos que examinar a compatibilidade, a adequação, a proporcionalidade, a sustentabilidade dessas políticas públicas à luz da Constituição. Portanto, a primeira acepção de políticas públicas, se adotada, nos conduz ao abandono de tudo que eu vou falar na sequência. Se eu tiver esta noção de políticas públicas, eu tenho uma noção de que direitos fundamentais não são matérias judicializáveis. Sobretudo os direitos fundamentais sociais. Só ficam lá os de primeira dimensão e olhe lá. Tudo que depender de políticas macro estão fora do judiciário. O judiciário cuida das questões individuais, das lides como conflitos de interesses individuais, atomizados, e as grandes questões, as macro questões, estas são matéria de resolução nas urnas. Qual é o erro desta concepção? O erro é não se dar conta de que as constituições contemporâneas resolveram, há muito, domesticar a política. A expressão é essa mesmo. Retirar da política a selvageria do impulsivismo e colocar racionalidade no jogo político. Toda a Constituição tenta, ao menos, democrática, estabelecer políticas pré-determinadas, cuja concretização cabe ao Estado inteiro, e não só ao governo, implementar. Elas já estão formuladas na Constituição. Mesmo autores que defendem fortemente a teoria dos princípios, como Dworkin, às vezes cometem o erro de deixar as políticas fora do direito. Então, gente muito boa, de quando em vez tropeça nesse item, que por isso eu comecei por ele. É preciso aqui tomar uma posição nessa encruzilhada. Ou as políticas públicas, no seu cerne, no seu núcleo, foram constitucionalizadas na Carta Brasileira. Não falarei aqui de outras cartas, vamos ficar na nossa, que é o mais importante. Já que estamos tratando de gestão pública dos nossos entes federativos. Aliás, o Alex, por exemplo, faz uma teoria dogmática da Constituição alemã. E as pessoas têm que entender que isso não se pode transplantar para cá sem graves equívocos no caminho. Nós temos que fazer a nossa teoria dogmática e transdogmática da Constituição brasileira. Pois bem, artigo 196, por exemplo, da Constituição.
constitucionalizou ou não o dever político de formular e manter políticas públicas de saúde. E se nós ficássemos na primeira acepção de políticas públicas, as pessoas continuariam a morrer por falta de remédio de uso contínuo. Com base na teoria da velha discricionariedade administrativa e da reserva do possível. O nosso judiciário, felizmente, disse: não vamos adotar essa concepção antiga. Excepcionalmente, ao menos, nós devemos determinar a implementação de políticas públicas, inclusive o Supremo. Segundo exemplo, é um caso impressionante esse que eu vou relatar agora. Uma capital brasileira resolveu não atender a uma demanda do Ministério Público e o município se negou a implementar um programa de atendimento, pasmem vocês, a crianças vítimas de abusos sexuais. E quais foram os dois principais argumentos desta capital, que aliás é uma das mais belas do Brasil? E só por isso eu não mencionarei o nome. Posso dizer que tem 42 praias maravilhosas. Só para testar a geografia de vocês. Agora, voltando. Isso não é culpa de Florianópolis, evidentemente. É culpa de uma visão jurídica errada. Olha o que disse o município. Nós não vamos cumprir isto, não vamos estabelecer esse programa de crianças vítimas de abusos sexuais, que se não forem protegidas, mantidas a salvo da opressão, continuarão com os seus violadores, normalmente em suas casas. É disso que nós estamos falando. E invocou discricionariedade administrativa do século XIX, juízo de conveniência ou de oportunidade, e invocou, pasmem vocês, a reserva do possível. Que, aliás, eu tenho sustentado, nós devemos enfrentar da seguinte maneira: a teoria da reserva à reserva do possível. Quem conhece o orçamento mais a fundo sabe que não causaria nenhum dano ao município a instalação desse programa. Nenhum. Não há escolha de sofia, tudo isso é sofisma. O que fez o Supremo, incrível que o assunto tenha tido que chegar ao Supremo, determinou ao município que cumprisse a política pública. E mais, que respeitasse o artigo 227 da Constituição, que expressamente fala em absoluta prioridade. Olhem só, a Constituição estabelece uma priorização do atendimento a direitos fundamentais. Absoluta prioridade ao atendimento de criança, adolescente e jovem, que tem que ser mantidos a salvo de qualquer tipo de opressão. A velha posição sobre políticas públicas mantinha crianças sendo vítimas de abusos sexuais. A segunda acepção permite, com parcimônia, que o judiciário determine o cumprimento de políticas constitucionalizadas. Esta é a diferença de fundo. São dois tipos de ativismo. O primeiro é o ativismo político-eleitoral e a política como o reino do irracional. E a segunda é a política constitucionalizada, domesticada pelo direito. Evidentemente que essa segunda acepção é aquela que eu defendo. E é aquela que eu suponho a melhor para construirmos uma nova teoria do direito administrativo. Uma teoria constitucional do direito administrativo. Segunda parte.
Toda discricionalidade administrativa está vinculada à eficácia dos direitos fundamentais. O fundamento está no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. A nossa Constituição consagrou a eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais. E é lógico que isto significa uma mudança profunda do nosso próprio conceito de relação de administração pública. Qual é o conceito clássico? Relação de administração é aquela que se estrutura sob o influxo de uma finalidade cogente, do grande Rui Cine Lima. E qual era a finalidade cogente à época do grande mestre Rui? A utilidade pública. E qual é hoje a finalidade cogente? O primado da eficácia dos direitos fundamentais. É para isto que existe a administração pública, hoje. Não para o interesse governamental, que é secundário, que é transitório. De maneira que as políticas públicas são políticas de Estado e não políticas de ação governamental. São políticas de Estado constitucional, formuladas concretamente pela administração, segundo priorizações motivadas, isto é, fundamentadas, de molde a assegurar a máxima eficácia possível ao conjunto dos direitos fundamentais. Esse é o conceito que eu proponho a vocês. Muda tudo. Muda tudo. Eu não acabei com a discricionalidade, eu não acabei com a liberdade do administrador, mas a liberdade do administrador é para ele ser mais eficiente e mais eficaz na consecução desta finalidade. É para isto que nós damos liberdade a ele. E apenas para isto. Ora, desse modo, eu dizia, não se amplia, não se alarga somente, aprofunda-se o controle jurídico, e não apenas do judiciário. O controle jurídico da discricionalidade administrativa e das políticas públicas. 2 exemplos. Primeiro, existe hoje um direito fundamental a saneamento. A matéria novamente teve que ir até o Supremo, que reconheceu, num caso só por enquanto, que o Ministério Público tem legitimação ativa para intentar ação, cobrando que o poder público execute, implemente políticas de saneamento. O assunto é tão sério, o assunto é tão grave, que saiu agora uma pesquisa nos Estados Unidos, impressionante sobre saneamento. Além de tudo que nós já sabíamos sobre saneamento, essa pesquisa mostra uma relação de causalidade direta entre, olhem só, a falta de saneamento e o baixo QI. E o motivo é técnico. Crianças precisam de muita energia no seu cérebro. Um bebê demanda 85% de toda a energia do seu organismo para o cérebro. Sabiam disso? Se ela tiver uma infecção, se o bebê tiver uma infecção nesse período crítico, isso prejudicará o desenvolvimento cerebral. É disso que estamos falando. De direitos fundamentais, nesta fase, desde tenra idade. E o segundo exemplo, então, andou bem o Supremo nesse ponto. Aliás, ultimamente eu ando falando bem do Supremo. Espero que continue podendo fazer isso. Em segundo lugar, o segundo exemplo de aprofundamento da sindicabilidade é o direito fundamental à matrícula de criança em creche. E não em qualquer creche, mas em creche próxima. Agora nós temos que dar um próximo passo. E vamos ter um evento no final deste ano de tribunais de contas, em que eu vou falar sobre esse passo e vamos fazer uma audiência pública sobre esse assunto. Olha só, não é só controle judicial, é o controle lato sensu.
nós temos de assegurar o direito, não a creche apenas, a educação de qualidade. Creche não é depósito para crianças contraírem as mais diversas infecções e os piores tipos de contágio comportamental, inclusive. Isso é muito sério. Desenvolvimento sustentável começa desde a tenra idade. Quando se fala em educação, e não se fala de educação nos primeiros anos de vida, suspeitem que a pessoa não é séria. Porque todos os estudos mostram que nós temos de começar aqui, neste momento. Tudo é mais caro depois. Muito bem, próximo passo. Ativismo ou não ativismo? Discute-se muito no Brasil, eu considero essa discussão muito interessante, mas eu a resolvo da seguinte forma. Por tudo que eu acabo de dizer, eu venho defendendo um ativismo, não do juiz, não das idiosincrasias de A ou B. Eu defendo um ativismo fundamentado em um ativismo maduro, um ativismo criterioso, um ativismo racional, um ativismo da Constituição. Mas é importantíssimo ter presente que existe um risco quando se fala em ativismo, que é o ativismo do retrocesso. Hoje, nos Estados Unidos, os progressistas, como Cass Sunstein, estão dizendo que preferem ser minimalistas. Nós não queremos muito ativismo, não, dos juízes. Por quê? Porque ele teme o ativismo dos conservadores. Senhores, há forças obscurantistas, não só na academia jurídica, mas na sociedade americana, que defendem, por exemplo, que se ensine nas escolas que o mundo foi criado há 10 mil anos e que todas as espécies são fixas. Isto é um insulto, não apenas a Darwin, é um insulto à inteligência. Isso é um obscurantismo nocivo. E eles fazem isto em nome, muitas vezes, do não ativismo. Eles dizem que não são os termos ativistas, eles estão defendendo o originalismo, a vontade intencional dos fundadores, dos pais da pátria. Vejam, eles são ativistas do retrocesso. Porque, vejam, esse discurso originalista, genético, de interpretação constitucional, vamos aproveitar o ensejo para desmistificar isto. Toda pessoa que defende esse tipo de discurso, no caso dos Estados Unidos, vamos só falar dos Estados Unidos, que é mais prático, está defendendo que vamos respeitar os fundadores da pátria, os constituintes americanos. Todos os constituintes americanos, com respeito à memória que tenho por eles. E alguns eram grandes figuras. Todos eram machistas, empedernidos, porque era a cultura da época. E todos, sem exceção, eram escravistas. Alguém quer fazer interpretação com base no que pensavam esses senhores? No século 21? Em nome de uma fidelidade à Constituição original americana? São os ativistas do retrocesso. São perigosos. Em toda parte. E nós temos de, portanto, defender um outro tipo de ativismo. O ativismo adaptativo, evolutivo, o ativismo da Constituição e da eficácia dos direitos fundamentais. Fora disso, não faz sentido. Agora, há um erro estratégico no Brasil. Achar que tudo deve ser resolvido nas cortes, tudo deve ser judicializado. Esquecendo o papel do controle social. Por exemplo, nós agora mesmo, no Rio Grande do Sul, derrubamos um projeto de lei. O deputado arquivou um projeto de lei por força
das redes sociais. Uma vitória das redes sociais. Isso é participação. Era um projeto que queria liberar, sem critérios quase, o uso de agrotóxicos. Lembrando aos senhores que na China, não vou falar do Brasil para não assustá-los, na China, dados colhidos por uma das maiores autoridades em ambiente na China, 750 mil pessoas morrem por ano envenenadas pela alimentação poluída. Sabiam disso? Isso é uma devastação, senhores, é um holocausto. Os historiadores do futuro relatarão holocaustos que são cometidos, não só na China, mas as redes sociais derrubaram. Eu fiquei muito feliz com isso. O deputado diz, só me resta arquivar esse processo. Eu não tinha me dado conta disso. Aliás, essa causa nem me interessa. Achei ótimo. Eu estava aqui passando, alguém deve ter entregue o projeto para ele, ele apresentou. Isso não é uma das minhas causas. Que maravilha, ótimo. Vitória de uma instância social indispensável. Sim, mas e outras instâncias? O controle interno, o controle externo. Tudo isso tem que começar a funcionar mais no Brasil. Nós não podemos imaginar que o judiciário vá ser o herói vingador. Tá certo? Ou que vai ser o adepto do paternalismo emancipador. Ele pode fazer e deve fazer a sua parte, mas a grande parte não é dele, é nossa. Muito bem, dito isso, vamos então ao conceito de direito fundamental à boa administração pública brevemente. O direito à administração pública eficiente e eficaz, proporcional ao cumpridor de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade, respeito à moralidade, a participação social e a plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas. Comentários brevíssimos sobre cada um desses itens. Direito à administração pública eficiente e eficaz. Três exemplos conforme eu tinha prometido. Primeiro, um exemplo de brutal ineficiência. Escandalosa ineficiência. Não é nada difícil de achar, né? Mas eu selecionei um que é do dia. O Brasil tem várias... Ontem nós tivemos aí um mini apagão, não foi? Não é só na Argentina, não. O Brasil tem várias demandas energéticas, né? Isso é chave, estratégico. Vou falar até no final sobre energias renováveis. Muito bem. A questão é a seguinte. Vocês sabiam que nós temos 32 usinas eólicas prontas, com turbinas instaladas, bilhões gastos, e não podem funcionar? Por quê? Uma estatal ganhou a licitação e não fez a linha de transmissão. E só agora, anos depois, a agência reguladora deve ter lido a segunda edição do meu livro. Olha, realmente, quem sabe nós estamos cometendo um vício de omissão. Omissão que, como dizia o grande padre Antônio Vieira, é um pecado que se faz não fazendo. Uma bela definição, né? Quem sabe estamos cometendo o vício da omissão. E resolveu, então, dizer para essa estatal, gente, nós vamos ter que multar vocês. Desculpa, tá? Mas nós vamos ter que multar vocês. Gente, não cumpriu a linha de transmissão, 1 mês, 2 meses, chama o camarada e diz, vamos rescindir isso aqui, vamos multar vocês e vamos fazer outra licitação. Vocês percebem? Isto é ofensa frontal
ao artigo 37 da Constituição. Agora, um segundo exemplo, esse é muito importante ter presente. Nós que defendemos a eficiência, devemos defender, no meu entendimento, a eficiência sempre subordinada à eficácia. É um risco imenso não fazer essa distinção prática e teórica. Por quê? Existe um paradoxo muito clássico, que é o chamado paradoxo de Jevons. Final do século XIX, num livro clássico chamado The Coal Question, a questão do carvão, este economista provou, que ele chamou, que depois foi denominado de paradoxo dele, o nome dele, o seguinte: quanto mais eficiente a produção do carvão, maior o consumo do carvão. Portanto, quanto mais eficiente a produção do carvão, maior o dano causado pelo carvão. Esse é o paradoxo de Jevons. A eficiência pode ser um mal. Aliás, o mal costuma ser muito eficiente. Ele só, felizmente, comete alguns deslizes. Por exemplo, o mal adora confessar as trapaças deles no telefone. Já viram? A compulsão que eles têm por contar as coisas ao telefone é uma coisa, eu acho que é uma espécie de inconsciente tentativa de acerto de contas com o Criador, entende? Eles falam tudo no telefone, eu acho ótimo. Mas tirando isso, a eficiência tem de estar subordinada à eficácia. E o que é eficácia? Um conceito jurídico e um conceito metajurídico. Vamos lá. Eficácia, normalmente, no direito, é dito que é aptidão para produzir efeitos no mundo jurídico. Mas esse é um conceito restrito demais de eficácia. Não é isso, para mim. Isso também, mas isso é secundário. Eficácia é aptidão para produzir resultados constitucionalmente aceitáveis. Portanto, em linha com os objetivos constitucionais do artigo 3º da nossa Carta. Agora, uma noção extrajurídica que ajuda imensamente a fazer a distinção entre os dois conceitos, que vocês nunca mais vão esquecer. Essa distinção foi dada, formulada, por um dos grandes gurus, eu não gosto da expressão, mas enfim, mestres da administração do século XX, que foi Peter Drucker, que você certamente já conhece de nome, né? Peter Drucker fez uma distinção luminosa. Diz assim: eficiência é fazer certo as coisas. Eficácia é fazer as coisas certas. Não é brilhante? Eficiente é quem faz certo as coisas. Eficaz é que faz as coisas certas. Que o Brasil precisa de eficácia. Em matéria de direito administrativo e de políticas públicas, em todas as áreas, o que precisamos é de eficácia e de subordinação da eficiência à eficácia. Prosseguindo. Proporcionar ao cumpridor de seus deveres. Atenção, senhores, proporcionalidade no Brasil ainda é muito vista como vedação de excesso. É chegada a hora de trabalharmos mais no direito administrativo com a vedação de omissão. A omissão é causa de evento danoso e não mera condição propiciatória. Data vênia dos que assim não pensarem. Com transparência, transparência que pela lei de acesso tem que ser ativa e passiva. Motivação. Nenhuma decisão administrativa mais, nenhuma decisão administrativa que afetar direitos ou interesses, e as decisões concernentes a políticas públicas sempre afetam direitos e interesses, nenhuma, repito, nenhuma decisão administrativa poderá deixar de ser motivada. Artigo 93 da Constituição e artigo 50 da Lei de Processo Administrativo. Uma vez dados os motivos, aí é só aplicar a teoria dos motivos determinantes. O administrador ou o agente público lato sensu está vinculado aos motivos que deu. E, portanto,
tudo é sindicável. Muda tudo. Eu quero fazer uma licitação pública. Eu vou dar exemplo no final para testar minha teoria. Eu quero fazer uma licitação pública. Hoje, como é que é tomada a decisão? A decisão é tomada, mais ou menos ainda, na maior parte das vezes, como foi tomada a decisão de fazer a Transamazônica. Você acha que eu devo contar isso para os jovens ou vou desestimulá-los? Não, isso faz muito tempo, eu vou contar. O Brasil já melhorou muito de lá para cá. Vocês querem saber como foi tomada a decisão estratégica, racional, de fazer a Transamazônica? Eu vou contar. Eu ouvi isto de um dos personagens, ouvi isto no Congresso Nacional. Um ministro, que à época era ministro da Economia, contou isso no Congresso Nacional. Um homem de peso, de vasta e dilatada experiência. Ainda hoje consultor para assuntos econômicos de maior importância. Escreve bem, hein? Escreve bem. Mas ele contou lá no Congresso. Contou abertamente. Um general, só vai descontar isso aqui, porque incursão histórica não conta no tempo, não conta tempo. Um general, dos tempos aqueles duros, né, não era exatamente uma figura muito popular, mas era carente, como toda pessoa é. Então ele foi para uma região do norte do Brasil e trataram-no bem, o que era uma raridade na época. Um general-presidente tratado bem. Não é? Foi muito bem tratado, etc. Bom, aí na volta ele veio num jato presidencial, sentado na janelinha e olhando para a Amazônia. E chama este cidadão, ministro, plenos poderes, disse: fulano, esse povo não tratou muito bem, nós temos que fazer uma coisa para ajudá-los. Vamos fazer uma estrada aqui. Quando chegar lá em Brasília, toma providências. Eu quero fazer uma estrada para ligar o Brasil com esse povo. A ideia era boa. Mas foi com essa decisão racional, lógica, pensada, e sem nenhuma motivação jurídica, técnica, nenhuma indicação de fundamentos de fato e de direito, que surgiu, e não é brincadeira, que surgiu esta obra que infelizmente não liga nada a nada. É ou não é verdade? É um exemplo terrível, mas verdadeiro. E repito, eu ouvi, não me contaram. Testemunha ocular. Ele não teria por que inventar isso, porque não é uma história boa para ele. Não é? Pelo menos eu não acho que seja, talvez ele ache. Continuando rapidamente, então, transparência, motivação, imparcialidade. Parcialidade que significa proibição de discriminação negativa, mas também significa dever de discriminação positiva. Ou reversa. Respeito à moralidade, eu quero dizer que todos nós nos tornamos agora especialistas na teoria do domínio do fato, mas eu não sou penalista, eu sou administrativista. Eu gostaria que certas coisas, além da ação penal, fossem tratadas numa ação civil de improbidade administrativa. Vocês não acham que seria interessante? Não é? Fica só essa mensagem para pensar. Penso que cabe uma ação civil de improbidade administrativa em tese, né? Quando houver corrupção ativa e passiva. Se isto um dia aconteceu no Brasil, né? Respeito à participação social, já dei o exemplo das redes, e a plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas. Aí está o conceito de página 22, e o livro gravita em torno desse conceito. Muito bem, agora então, vamos testar a minha teoria, vamos ver se isso funciona? Coragem, professor, vamos lá. Professor Jackson, agora é o momento. E professor Sérgio? A ciência progride, e a ciência jurídica também,
pela tentativa de falseamento, né? O sujeito expõe uma teoria aqui e alguém aí na plateia está pensando, onde é que está o furo? É assim que funciona. Então, para evitar esse problema, eu mesmo vou tentar achar, tá certo? Isso é... Todos nós que formulamos uma teoria temos que tentar ver quais são os seus pontos vulneráveis. Falei do Darwin há pouco. O Darwin fez uma teoria de consistência intocável no essencial, porque ele cuidava de ver todos os pontos fracos. Não é? E trocou milhares de cartas para tentar ver o que tinha para ser reformulado, etc. Isso é um exemplo de ciência. Tá certo? Primeiro, será que, depois de tudo isto, é lícito, é razoável falar que a administração pública tem apenas de cumprir a lei? E que, portanto, ela não deve realizar controle de constitucionalidade? O agente público tem que cumprir a lei. O ato administrativo é sempre infralegal e, portanto, ele não tem que se preocupar com a Constituição. Isso é matéria para juiz, ou eventualmente para Tribunal de Contas, mas não para o administrador público. Já ouviram essa posição? É normal. Essa é a posição dominante, que tem a ver com o quê? Com aquela concepção errada lá do início de políticas públicas. Senhores, o princípio da legalidade é só um dos princípios que regem a administração pública. Temos a impessoalidade, temos a publicidade, temos a moralidade, temos a eficiência, temos a eficácia que está lá no artigo 74. Eficácia está na Constituição expressamente. Tem que enxergá-la. Temos o desenvolvimento sustentável, que se aplica também às relações de administração, ou sustentabilidade, que está lá no 225 e no 170, inciso 6, e no artigo 3º. Será, portanto, que o administrador público no século XXI continua dispensado de realizar controle de constitucionalidade? Isso é uma matéria séria demais para o administrador público? Será que nós vamos continuar com essa visão? Ou nós vamos dizer, é chegada a hora de a administração pública aplicar a Constituição de ofício e ser cobrada pela aplicação da Constituição de ofício no tocante à eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais. Eu lhes dou um exemplo a favor do que eu acabo de dizer. Depois, professor Irene, eu enviaria com muito gosto uma cópia desse artigo para distribuir para todos. Porque eu dou vários exemplos, inclusive do Código de Processo Civil, que mostram a necessidade, sim, de o administrador público, em juízo principalmente, respeitar a Constituição. E não só em juízo, é claro. Um exemplo que vem do ministro Teori Zavascki, um ótimo ministro que o Supremo terá. Todos nós conhecemos o regime, já mencionei, da impenhorabilidade dos bens públicos. Num dado caso concreto, o bloqueio dos recursos públicos se tornou indispensável para salvar uma vida. Eu pergunto, precisaria o ministro Teori ter dito isso? Ou a administração pública poderia cumprir a Constituição? E não o faz porque, muitas vezes, é vítima dessa concepção errada ou vítima do império do medo, que não é o império do direito. Império do medo. Senhores, nós precisamos vencer o medo. Não é mais razoável no século XXI que o administrador público nos diga, como frequentemente, professor Sérgio, eu ouço, frequentemente, especialmente em Brasília, professor, o senhor está coberto de razão, mas por favor, consiga uma liminar que eu cumpro na hora. E lá vai o professor Juarez ao judiciário, sem a menor necessidade, que não tem me faltado, e volto, não é? Aí está a liminar solicitada, já com ar cansado. Aí está a liminar solicitada. E é cumprida com alegria. Cumprida com alegria, às vezes, né? Qual é o nome disso? É a administração que não age como Estado. O Estado é um só.
O direito administrativo não pode mais continuar a ser governativo, tem que ser um direito administrativo de Estado constitucional. E, portanto, nesse quadro, nesse contexto, nesta concepção, não cabe lugar mais para esta fuga das responsabilidades do administrador. Eu entendo, quem é administrador tem lá os seus motivos para temer, especialmente na matéria ambiental. Mas é preciso vencer o império do medo. E é preciso vencer o império do medo tranquilizando o administrador, expedindo súmulas administrativas. Eu dou uma série de ideias de como fazer isso, não é? E havendo maior diálogo entre os poderes. Havendo maior diálogo entre os poderes. E é preciso também que o Supremo Tribunal, por exemplo, decida matérias que são capitais para o direito administrativo. Eu vou lhes dar um exemplo. O regime de titularidade do saneamento. Supremo, há horas, eu ouvi uma ministra do Supremo que me disse que ela também está muito preocupada com isso. E várias matérias que são de repercussão geral e que não pode mais tardar. Nessas horas é que eu sou um ativista da Constituição e quando encontro os ministros digo, ótimo, eu quero só dizer uma coisa, se me permite, ministro. O Brasil precisa de vários tipos de saneamento. O saneamento ético, o saneamento da água. Todos os tipos de saneamento. Não esqueçam, por favor. Tudo é importante. Passei no primeiro teste, razoavelmente, com galhardia. Vamos ao segundo teste. Energias renováveis. Que isso tem a ver com direito fundamental à boa administração pública? Senhores, aí vem a questão, a conversa seria muito longa, eu vou abreviar. A Alemanha fez uma opção racional. Agora, ela quer ser líder europeia de energias renováveis. E quer ser líder europeia de energias renováveis por várias razões. Uma delas vocês vão entender de plano. Olha só. Cerca de 70% dos empregos gerados na Alemanha no ano passado foram empregos gerados na área de energias renováveis. A Alemanha já tem 5 milhões de edifícios que foram convertidos em micro-usinas e que produzem energia excedente, pode vender energia. Esta é aquela revolução que o Rifkin chama de a terceira revolução industrial. Eu pergunto, com todas as tentações do pré-sal, será que não cabe sindicabilidade das políticas públicas brasileiras para determinar que o Brasil limpe a sua matriz energética? Na minha leitura do artigo 225 da Constituição, sem dúvida. Aliás, o mesmo Rifkin diz que o Brasil tem tudo para ser a Arábia Saudita das energias renováveis. Já imaginaram quando as turbinas eólicas puderem ter linhas de transmissão? Como vai ser bom? Mas por que não podem? Esse é um exemplo. É judicializável, sim, esta omissão. Isso não é matéria de discricionariedade administrativa. Não faço, vou fazer um dia. Não é? O Brasil não pode desperdiçar um minuto. Nós temos tudo para ser os líderes, pelo menos das Américas, nessa matéria. Essa é a nossa grande chance. É a indústria que talvez mais vai trazer oportunidades para as novas gerações. Então, é a matéria, sim, de direito fundamental à boa administração pública. Terceiro, ferrovia. Agora fica mais fácil eu falar, porque eu venho falando há anos disso. Se há uma coisa macabra no Brasil, macabra, indefensável, logicamente, é na nossa matriz dos modais de transportes, o rodoviário ser o mais importante. Esse é um erro monstruoso que custa vidas, que custa poluição, que nos retira competitividade. O Brasil tem de investir na duplicação do modal ferroviário e utilizar o modal hidroviário. É inacreditável o desperdício dos nossos recursos naturais. E por muito tempo essa matéria
simplesmente não podia ser dita. Isso é matéria de discricionalidade administrativa. Vamos cuidar dos automóveis, da indústria de automóveis, que ela dá empregos no curto prazo, mexe a economia, melhora o PIB. Até que chega ao ponto que uma cidade como São Paulo tem, em média, um tempo de duração para ir ao trabalho de 2 horas e 29 minutos. E saiu uma pesquisa da Universidade de Londres mostrando que o momento do ser humano onde ele é mais infeliz é no congestionamento. Eu, se morasse em São Paulo, montaria... Primeiro, ficaria trabalhando o mais perto possível da Uninove, né? Segundo, eu montaria um gabinete no automóvel. Sentaria atrás, é claro, montaria um gabinete e um tubo de oxigênio para filtrar um pouco. Enfim, realmente, eu estou brincando, mas é uma coisa séria. A imobilidade urbana chegou. Embora algumas cidades tenham melhorado, é o caso de Bogotá, e nós temos fórmulas para isso. Então, senhores, passo para próximo teste. Ferrovia é matéria sindicável ou não? Agora fica mais fácil dizer por uma razão. Nós temos 10.000 quilômetros de ferrovia versus 5.000 e poucos de rodovia no novo plano. Parabéns ao governo. Entendeu, caiu a ficha. Desde Juscelino que nós vemos, estamos errando. E Juscelino foi um grande presidente, mas era um homem voluntarista. Ele até sabia que precisava de ferrovia, mas não tinha força. Não teve força, mas era um homem de bem. Ferrovia é prioridade da mudança dos modais de transportes. Isto é sindicável em todas as esferas. O Tribunal de Contas da União tem que opinar sobre isso? Claro que tem. Eu tenho dito para os ministros. Isso é matéria jurídica, matéria constitucional. Nós não podemos nos dar ao luxo de políticas insustentáveis de transportes. Próximo item, mobilidade urbana. Vamos testar a minha teoria. Vamos lá. Falei de imobilidade urbana, né? Agora vou falar da lei de mobilidade urbana, que é de janeiro deste ano. Vocês já leram? Indispensável fazê-lo. Esta lei, sinceramente, eu não sei como é que ela passou no Congresso. Mas o fato é que passou. E aí a lei se descola da sua origem, né? E vamos interpretá-la. Ela consagra a sustentabilidade. Ótimo. A lei de licitações também consagra, eu levo a sério. Então toda licitação tem que ser sustentável. Tem que incorporar critérios de sustentabilidade. A mobilidade urbana. Circulação urbana tem de ser sustentável. Muito bem. Mas está um pouco vago. Aí a lei estabelece regras incríveis. Uma delas, sabe qual é? Prioridade do transporte coletivo sobre o transporte individual. Ah, Brasil! Essa regra muda tudo. Nós precisamos investir em transporte coletivo no Brasil, gente. Isso é absolutamente vital. E, doravante, isso é matéria sindicalizável, plenamente, inclusive do ponto de vista legal. Nós podemos e devemos cobrar isto, inclusive judicialmente. O senhor vai fazer uma licitação que vai favorecer apenas o transporte particular? Nós vamos bloquear isto. Sua motivação está viciada. O senhor está em afronta direta à lei de mobilidade urbana. E quem sabe, no futuro próximo, nós possamos ler os livros de direito administrativo no metrô, não é? Próximo item, para encerrar, já me encaminhando para o encerramento, o professor Jackson. Câmara de bronzeamento. Esse tema é polêmico. O que tem a ver isso com o direito fundamental à boa administração pública? Senhores, há 2 princípios que estão implícitos no princípio da eficácia e que eu desenvolvo neste outro livro, Sustentabilidade e Direito ao Futuro, que foi referido agora aqui. Precaução e prevenção. E eu trouxe para dentro do controle, outro livro, Controle dos Atos Administrativos, eu pus lá como princípios que regem as relações de administração pública.
prevenção e precaução. Não são só direito ambiental. Eu poderia falar só sobre isso, mas eu quero dar esse exemplo da câmara de bronzeamento para dizer o seguinte. Algumas pessoas dizem, mas a pessoa é livre para se bronzear onde quiser, quando quiser. Isso é uma matéria de alçada privada, ninguém tem que interferir nisso. Parece o candidato republicano falando, né? Isso não é matéria de regulação. Errado. Ninguém pode, numa praia, ao meio-dia, encontrando uma moça, geralmente são as moças, mas às vezes são homens também, que se postam ali naquele horário crítico e estão tomando seu banho de sol. Tá certo? Torrando, literalmente. É um direito fundamental se torrar. Eu acho que o direito fundamental, talvez não fosse o termo, mas enfim. Agora, o Estado não pode chancelar uma prática comercial que conduza ao câncer, comprovadamente. O Estado não pode permitir que isso seja objeto de exploração. Se é verdade que eu não posso multar alguém lá na praia, embora eu possa, se for amiga minha, e for aluna, então, eu chamo para uma conversa. Escuta, olha o horário, até às 10, depois volta às 4. Tu está bem assim, eu gosto de ti pálida. Tudo pela saúde. Não, e as pessoas não precisam ser tão bronzeadas, não é? Mas enfim, isso é um detalhe. Como professor eu posso agir, eu não posso multar, aí o Estado não pode intervir. A esse ponto não, seria desproporcional. Manifestamente desproporcional, né? Seria uma agressão quase na atual cultura. No entanto, o Tribunal nosso Regional Federal da 4ª Região corretamente considerou que a Câmara de Bronzeamento não poderia funcionar e no exercício regular do poder de polícia administrativa, tendo em vista, aí não é princípio da precaução, é princípio da prevenção. Agora uma aplicação do princípio da precaução, queimada. Caso que foi aqui de São Paulo. Eu acompanhei de perto cientificamente esse caso. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que para não gerar desemprego numa determinada região, enfim, não estimular que colheitadeiras fossem postas lá, que a queimada deveria continuar sendo praticada. E o Superior Tribunal de Justiça corrigiu. Não, porque aqui se aplica o princípio da precaução. No mínimo, há risco fundado, se não houver certeza, de dano à saúde. Eu tenho certeza, mas o ministro achou que era risco fundado, então é precaução. E o dever de precaução é dever de interromper o nexo causal possivelmente danoso. E, portanto, é preciso compatibilizar a defesa do ambiente, da saúde, com a defesa de empregos. Isso é perfeitamente possível. Em situações excepcionais, se houver estudo de impacto ambiental, até pode-se admitir a queimada, mas como transição para outro tipo de agricultura e de manejo do solo. São duas correntes diferentes, não é verdade? Uma que fez uma interpretação mais econômica e outra que fez já uma interpretação econômica, social, ambiental. Aliás, eu poderia dar, mas não tenho tempo para dar o caso do amianto, que é altamente cancerígeno, na maior parte das vezes. Muito bem, e para encerrar o caso da poluição. Será que poluição é matéria de política, combate à poluição é matéria de política pública apenas, insindicável? Eu não tenho o que fazer? Saiu agora um estudo aqui de São Paulo, que se nós reduzíssemos em 10% a poluição na cidade de São Paulo, teríamos em 20 anos uma economia de 10 bilhões de dólares. Eu achei esse número irrelevante. Bastaria que me dissesse que nós teríamos uma economia de milhares de vidas. Cada vida, para mim, vale muito mais que 10 milhões de dólares. Bilhões de dólares. Senhores, todo ano morrem na cidade de São Paulo, segundo pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, eu não quero assustá-los. Posso contar isso ou não? Por conta, sobretudo, do enxofre liberado pelo diesel, morrem 4.000 pessoas. Portanto, em 20 anos, se a coisa continuar, serão 80.000 pessoas que morrem
fora os que ficam doentes. Então eu pergunto, será que a inspeção veicular, inclusive dos veículos mais antigos e sobretudo daqueles que usam diesel, é facultativa? É uma decisão política? O candidato A diz que vai fazer inspeção veicular. O candidato B diz, olha, isso não é prioritário porque eu não vou incomodar o povo. Vocês entenderam? Não vou exercer o poder de polícia para preservar a vida. Isso é um problema, cada um respira o que quiser. Nós temos que ouvir esse tipo de frase atualmente, né? É fruto do velho direito administrativo. Esta é uma matéria, no meu entender, plenamente sindicável. Nós podemos exigir que se combata a poluição do diesel. O Ministério Público já está fazendo, fez um acordo com algumas empresas para diminuir patamares de enxofre que sejam aceitáveis internacionalmente. Mas até 2017. Eu quero respirar bem antes. Eu quero que vocês respirem bem antes. Vocês concordam com isso? Então vocês concordam com a eficácia. O professor Jackson combinou que era a deixa para encerrar. Fez muito bem, professor Jackson. Isso é inédito, o senhor foi brilhante na estratégia. E elas não conseguem desligar, é fantástico. Depois eu quero o nome das duas para mandar uns livros para elas, tá certo? Elas não conseguem desligar ou estão gostando do jogo. Agora eu tenho dúvida ali. Conseguiram ou não? Deu certo? Vocês estão perdoadas, viu? Eu sei que foi o professor Jackson que pediu para vocês fazerem. Gente, vocês desculpem o bom humor, mas o tema exige, né? E depois eu li pesquisas importantes de psicologia que com bom humor todo mundo assimila melhor, não é isso? O bom humor é contagioso, sabiam disso? Mais contagioso, atenção, boa notícia, do que a depressão, mas a depressão também é contagiosa. Então, manter o bom humor, manter o espírito aceso, ativo, esperançoso, é essencial. Eu diria que nós, professor Irene, professor Sérgio, estamos numa encruzilhada. Mas eu vejo muitos colegas que já fizeram uma opção por um direito fundamental à boa administração pública. Vejo que esse mestrado aqui fez esta opção com grande brilhantismo. Isso me dá grande alento. Isso me dá grande expectativa de que nós possamos, na velocidade possível, mas que nós possamos preparar o reconhecido direito das gerações futuras e das gerações presentes. Senhores, nós vamos viver provavelmente, se vocês se cuidarem, 100 anos. Isso é um direito fundamental a essa altura. Talvez até adquirido, não sei. Mas o fato é que o Brasil já tem 20 milhões de idosos. Em 2050 serão 64 milhões de idosos. E nós temos políticas públicas insustentáveis para idosos. Eu lhes dou um exemplo. Você sabe quantos... Eu não gosto da ideia de asilo público, nem eu, nem a Constituição. A Constituição diz que só se deve levar alguém para o asilo em último caso. O tratamento deve ser em casa, na sua família. Só em último caso. Mas há pessoas que não têm família e que precisam de tratamento de cuidadores. Você sabe quantos asilos públicos há no Brasil, da União? 1. No Rio de Janeiro. 1. Senhores, está na hora de respeitarmos todas as gerações, não só as gerações futuras, aqueles que nem nasceram, merecem, e esta é a grande inovação do direito constitucional contemporâneo, o reconhecimento de titularidades de direitos fundamentais de gerações futuras. Nenhum dos clássicos autores que nós estudamos já, que você já deve ter estudado, ou vão estudar, e deve estudar, Ehring, Windscheid, os grandes clássicos que escreveram sobre a teoria dos direitos subjetivos, nenhum, Pontes de Miranda, nenhum ousou ir tão longe como foi a nossa carta. E fez muito bem a nossa carta
em ter ido tão longe no artigo 225. Porque o grande tema do século XXI é o tema da equidade intergeracional. Mas é indispensável ter presente que só seremos capazes de promover a eficácia dos direitos fundamentais das gerações futuras se não abandonarmos as gerações presentes. Conto com vocês nesta caminhada. Muito obrigado. Agradecemos a brilhante, esclarecedora e bem-humorada exposição do nosso palestrante. Lembramos que amanhã à tarde, a partir das 13h30, as discussões do mini-fórum de escolas de governo serão feitas no auditório do mestrado, na Avenida Francisco Matarazzo, 612. Contudo, à noite, a partir das 19h30, nós teremos uma palestra de encerramento do evento, com a presença do ilustre secretário de Assuntos Administrativos, Dr. Marivaldo de Castro Pereira. Vai ocorrer aqui neste anfiteatro e todos os senhores desde já estão convidados. Boa noite a todos.